Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só cara, tô muito feliz, esse é o primeiro vídeo do meu canal do YouTube e para esse primeiro vídeo eu vou trazer um assunto que vocês adoram me perguntar sobre o que não fazer no Canva. Preparei 3 coisas que você não deve fazer no Canva, então se liga nessa dica, pega papel, pega caneta e já começa a anotar. E o principal, acabando o vídeo, já começa a colocar em prática. Então bora para a primeira coisa que você não deve fazer no Canva. Lembrando que as 3 coisas são muito importantes você não fazer de jeito nenhum. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você não deve fazer no Canva é usar muitos elementos. Por que, Renato? Porque você tem a sua identidade visual. E quando você começa a usar muitos elementos, você acaba meio que perdendo isso. Eu, por exemplo, eu escolhi aproximadamente 5, 6 até 7 elementos que eu uso sempre os mesmos elementos. E eu não coloco todos em um único post. Por quê? Porque fica muito poluído e essa é a sacada. O menos é mais, tá? Coloque os elementos de maneira estratégica. Geralmente eu coloco os elementos nas pontas para dar um fechamento na minha imagem. Você já entrou naqueles perfis que você entra, tem tudo elemento, você não consegue nem entender o que está escrito, você não consegue nem ler o que está escrito. Por quê? Porque o que chama mais atenção no post daquela pessoa são os elementos. E isso está totalmente errado. O que tem que chamar atenção no seu post não são os seus elementos, é a sua mensagem, tá galera? Anota isso. O que tem que chamar mais atenção no seu post é a sua mensagem. Os elementos é só um frufru, é só a sua identidade visual que vai deixar um toque a mais no seu post. Então lembre-se, tenha os seus próprios elementos. Escolha de preferência elementos que são abstratos, tá? Eles são os melhores para compor a sua identidade visual. E também coloque eles em lugares estratégicos e não deixe muito poluído, beleza? E a próxima coisa que você não deve fazer no Canva é usar fontes ilegíveis. O que é fonte ilegível? Geralmente fonte ilegível são aquelas fontes que são mais trabalhadas. Elas são feias? Não, elas não são feias, elas são fontes bonitas. Mas se tratando de conteúdo, para você entregar o seu conteúdo aqui no Instagram, quanto mais visível, melhor. Por quê? Porque as pessoas elas não têm paciência, elas não têm tempo. Quando você pega o seu celular, como é que você faz? Você pega e vai simplesmente rolando o feed, o explorar. Você não tem tempo, você não tem paciência de parar, ficar analisando. Quando você vê que um post é mais difícil para você ler, o que você faz? Você simplesmente pula, vai para o próximo. Ou seja, você tem que atrair a atenção da pessoa logo de cara. Você tem que captar a atenção da pessoa logo que ela bate o olho, ela consegue já ler rapidinho. Então, ou seja, o meu conselho, o que eu faço? Sempre utilize fontes que sejam mais simples, tá? Isso mesmo, fontes simples são fontes que são fáceis para você bater o olho e ler. Por exemplo, eu uso a Liga Spartan, por quê? Porque ela é uma fonte bonita, porém ela é simples, ela é uma fonte que você consegue bater o olho, já conseguir entender. E as fontes mais trabalhadas, no caso as fontes scripts, eu uso mais para grifar uma palavra ou outra. Agora, se você começar a pesquisar, muitas pessoas utilizam só fontes ilegíveis, tá? Fontes ilegíveis não conecta, você vai perder engajamento. Por quê? Porque as pessoas elas não vão conseguir ler. E olha só que interessante, eu fiz uma publicação, foi ontem, se eu não me engano, foi esses dias. E eu coloquei bastante texto, tá? Era um carrossel com bastante texto. E não estava nem tão ilegível assim, porque a fonte ficou um pouco menor, mas até aí tudo bem. E eu não pensei... falei, tá tudo bem, e fui lá e postei no Instagram. E teve um seguidor meu que fez um comentário que eu fiquei pensando. Ele falou assim, seguinte, você esqueceu de ter atenção com as pessoas que são míopes, porque as pessoas que são míopes, elas não conseguem enxergar essa fonte que você colocou, tá muito pequena. Aí eu falei, cara, é verdade o que ele falou, né? Foi uma crítica construtiva. Naquele caso eu não tinha muito o que fazer. Por quê? Porque eu tinha muita informação para dar. Geralmente eu procuro sempre deixar o mais sucinto possível e mais visual possível. Mas naquele post eu quis trazer mais informação. Só que aquilo mexeu comigo. Por quê? Porque eu percebi que eu tenho que atingir todas as pessoas. Ou seja, quanto mais fácil, quanto mais claro a sua fonte, melhor as pessoas vão conseguir entender, vão conseguir ler de maneira mais fácil, beleza? Então anota essa dica e já começa a pesquisar fontes que são fáceis para você ler, beleza? Então bora para a terceira coisa que você não deve fazer no Canva, tá? Se liga só, não use templates prontos.
É isso mesmo, não usa template pronto. Por quê? Porque se você usar template pronto, você vai ser igual a todo mundo, gente. Pensa nisso. Você está construindo a sua marca aqui no Instagram, o seu branding. Então, você é uma pessoa, você tem uma identidade e você é único. Agora imagina só, se todo mundo chamasse Renato Vieira Duran, tivesse a mesma identidade que a minha, morasse no mesmo lugar que eu moro, imagina que loucura que seria. Cara, o seu Instagram é o seu negócio, você precisa se destacar, você precisa ser diferente. E o que você vai se diferenciar das pessoas no Instagram? Cara, nas suas postagens, tá? Então template pronto não funciona, pack pronto, foge disso. O que mais tem na internet são pessoas que ensinam, que vendem, que querem te empurrar coisas prontas. Por quê? Porque para elas é cômodo, entendeu? Elas vão tentar te vender, você vai usar uma coisa que talvez facilite a sua vida em primeiro momento, porque você não vai precisar mais fazer as artes do zero, porém você vai ser igual a todo mundo que comprou aquele pack. E detalhe, você vai ficar refém de novas atualizações desse pack. Ou seja, você vai ser um escravo dele. Você nunca vai se libertar disso, você não vai saber fazer as suas próprias artes. E eu sempre bato nesse ponto. Quem me conhece sabe, eu sempre bato nesse ponto. Gente, não usa template pronto, não compra template pronto, não usa pack pronto. Até porque eu fiz um curso relacionado a isso, que eu ensino as pessoas a fazerem os seus próprios templates. Por quê? Porque eu quero que elas tenham liberdade, eu quero que elas realmente façam, que elas, a criatividade delas aflore, que elas façam coisas maravilhosas que saiam da cabeça dela. Por quê? Porque desse jeito elas não vão ser igual a ninguém. Então, gente, fuja de template pronto do Canva, no Canva tem muito template pronto, fuja de pack, começa a querer criar as suas próprias artes, os seus próprios posts. Eu vou te contar um segredo muito legal, não um segredo, mas uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Esses tempos atrás, teve um cara lá, acho que era árabe, uma mulher, não lembro agora. E ela copiou o meu post, e ela copiou exatamente o meu post e colocou na bio dela. E tava tudo em árabe, e eu não vi, quem viu foi um seguidor meu. E essa minha seguidora era uma mulher, ela mandou direct pra mim e falou: Renato, cara, tem uma pessoa que te copiou o post seu. Aí eu falei: legal, mas como sabe que é meu post? Ela falou assim: não, porque são as suas cores, são as suas fontes e são os seus elementos. E eu consegui identificar que é o seu post porque eu já conheço a sua identidade visual. Olha só que louco. Ela viu o meu post em outro perfil que me copiaram, só que ela associou a mim e veio me falar. Por quê? Porque eu tenho uma identidade bem definida. Agora só imagina se eu usasse template pronto. Cara, eu seria só mais um no meio da multidão e passaria despercebido. Ninguém reconheceria que era o meu post e eu não teria uma identidade visual bem definida. Então, gente, eu sempre bato nessa tecla. Identidade visual é tudo. Invista tempo nisso, vale a pena. No começo pode ser um pouco difícil, você vai ficar meio perdido, você não vai conseguir definir suas cores, seus elementos, a sua fonte. Mas, cara, se dedica a isso, estuda isso, porque vale a pena. É a mesma coisa de você querer construir uma coisa que não tem base. Vai chegar uma hora que você vai desmoronar. Então, dê preferência sempre para construir algo sólido. Construa primeiro a base para depois você subir. E a base de tudo no seu negócio é a sua identidade visual. Então, são 3 coisas que você não deve fazer no Canva. Anota e coloca em prática. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo e pode me mandar feedback, comenta aqui também, deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo, me fale o que você acha dessas coisas, se você já errou nessas coisas. Eu admito, já errei muito nessas coisas, porém a gente tem que estar sempre aprendendo. Não é vergonha pra ninguém, tá, gente? A gente erra e a gente aprende. E o mais importante é a gente aprender com a lição e não voltar a errar mais. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Te vejo nos próximos vídeos e é nóis. Valeu!